Oi, tudo bem? Eu sou a Luísa, sou professora de idiomas desde 2002. Eu comecei ensinando inglês e depois de mais ou menos 10 anos ensinando inglês, começou a crescer assim dentro de mim aquela vontade de aprender outro idioma para poder entender melhor o processo que meus alunos adultos passavam na hora de aprender o inglês. Porque como eu aprendi quando eu era pequena, meu processo foi totalmente diferente, né? Então eu decidi estudar espanhol, que naquele momento era um idioma para mim super difícil, super estranho, eu achava que eu nunca ia aprender. E comecei a aprender com um professor da Espanha. Aprendi bastante sobre a estrutura da língua, né, como funciona, e foi um processo razoavelmente rápido. E junto com tudo isso, eu estava no momento que eu estava trabalhando muito, estava dando muitas aulas, trabalhava em duas escolas, dava aula particular, estava um pouco cansada, então eu decidi fazer um semestre sabático na Argentina e aproveitar para aperfeiçoar ainda mais o meu espanhol, né? Quando eu cheguei lá na Argentina, já no primeiro momento eu ia ficar numa casa de estudantes e os donos da casa foram me buscar no aeroporto e eles falaram para mim: no hay nadie en la casa. Todos fueron a un boliche a festejar el cumpleaños de una de las chicas. Entendi mais ou menos, mas a palavra boliche, pra mim, soava como boliche, né? E aí eu achava super estranho, porque era 3 da manhã. Por que as pessoas estariam num boliche às 3 da manhã? Estranhíssimo. Enfim, no outro dia eu descobri que boliche, na verdade, significa boate, lá na Argentina, né? Então, eu comecei a perceber que ia ter que aprender muita coisa de novo, tá? Porque como eu tinha aprendido espanhol da Espanha, várias palavras são diferentes na Argentina. Lembro também de outra situação que eu me inscrevi pela internet para participar de uma maratona e daí quando cheguei no dia para receber toda a blusa e tal, a pessoa me pediu para eu soletrar o meu nome. E aí vou eu lá dizendo Luísa Costa de Oliveira. Oliveira tem um V, né? E aí no espanhol da Espanha o V se pronuncia Uber, Uber. Mas na Argentina eles não falam Uber e eu dizia Uber, Uber e a menina não entendia nada. Bom, aí outra lição mais que eu tive que aprender que na Argentina se fala B corta, a letra V, B corta. Então, realmente foi um novo aprendizado quando eu cheguei na Argentina. E junto com a Malena, que é minha amiga, minha sócia, e é professora de espanhol, e é da Argentina, a gente decidiu criar um curso de espanhol da Argentina para brasileiros. Porque nós, como brasileiros, aprendemos espanhol muito mais rápido pela semelhança, né, entre os dois idiomas, entre o português e o espanhol. Então, a gente pode cortar um pouco o caminho por causa dessa semelhança. Então, com a Malena, a gente criou um curso de espanhol focado em tudo que o brasileiro precisa aprender para falar espanhol da Argentina corretamente. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Malena y soy argentina. Mi amor por los idiomas comenzó hace muchos años. Con apenas 5 años quise aprender un idioma nuevo. Durante toda mi niñez y toda mi adolescencia, además de estudiar mi propia lengua, hacía un segundo idioma, el inglés. Cuando termino la escuela, digo, bueno, yo tengo que aprender a enseñar idiomas porque realmente es mi pasión. Entonces comencé en la facultad a estudiar. Pasó un tiempo y surgió la idea de poder enseñar español de Argentina a brasileños. Y dije, wow, va a ser todo un desafío porque si bien yo sabía mi lengua, nunca antes la había enseñado. Yo siempre estaba enseñando otra. Entonces me puse a investigar, me puse a estudiar y hoy hace más de 8 años que enseño español a brasileños y ya he tenido más de 70 alumnos. La verdad que para mí enseñar mi lengua es lo que me llena el corazón, porque no solo enseño sobre gramática, sobre pronunciación, sobre frases coloquiales, enseño mi cultura, enseño nuestras costumbres, enseño tantas cosas que la verdad que esto es un trabajo muy rico. Tengo un montón de amigos hoy que han sido alumnos primero y es una actividad que me llena el alma.
Siempre digo, el español y el portugués son dos idiomas muy parecidos, pero también muy diferentes. Por eso creo que es muy importante aprenderlo correctamente al español para viajar, para venir a Argentina, para escuchar música, para poder hacer un montón de cosas que tengan que ver con mi lengua. ¿Sí? Esto es un poquito más o menos de mi historia en relación a la enseñanza del español de Argentina con brasileños. Espero que puedan participar de este curso y que les sea muy, muy útil. Para mí fue un placer prepararlo. Gracias, nos vemos en el curso. Chau, chau. Nesse curso, a gente incluiu desde o básico, se você não fala nada, tá? Desde como pronunciar as letras em espanhol até tempos verbais super avançados, né? A gente incluiu também muitas questões de viagem, como fazer compras, pegar um táxi, fazer um check-in no hotel, porque a gente sabe que nós brasileiros gostamos muito de viajar pela Argentina e quando a gente fala o idioma, a gente consegue desfrutar muito mais da viagem. E além de ter as aulas com a professora Malena, que ela é argentina, você vai estar escutando uma argentina falar o tempo inteiro, você vai ter também a minha ajuda na hora de selecionar todo o material que eu pensei no que eu precisei para aprender bem o espanhol da Argentina, para poder a Malena ensinar para vocês, tá? E além disso, a gente tem muitas gravações de áudios de outros argentinos falando, então você vai poder escutar outras pessoas falando também durante todo o curso. Então é um curso que está super completo, que serve tanto para principiantes quanto para gente que já está no nível intermediário, tá? E você vai aprender a falar espanhol da Argentina como um argentino. Então, a gente convida você para não perder tempo aprendendo espanhol de outros países. Se você quer ir para a Argentina, escolhe o nosso curso e começa agora a aprender a falar espanhol como um argentino.